Já tá gravando. Seja feliz. Vai. Que merda, viado, que merda. Viado, Cancela os dois. que merda. Trocamos os participantes. Tranquilo, família? Mais um podcast aqui, continuação no mesmo tema meio sombrio. Estamos aqui com o nosso queridíssimo participante, senhor Neto. Firme e forte, irmão. Suave, irmão. Qual Como é livro que você tá? vai falar hoje? Vou falar sobre o It a Coisa, que na verdade não seria só um livro, seria um livro e uma saga completa com filme, livros e etc. Foi criada lá em 1970, o primeiro filme foi lançado, 77 mais aproximadamente. Poderia dar alguns spoilers assim do livro em si? Bom, rapaziadinha, começando, né, o filme conta a história de uma criatura, uma entidade que assumiu a forma de um palhaço, que foi a forma que ele mais se adaptou nesse planeta. Alguns dizem que ele não é um ser necessariamente desse planeta, ele é um ser de outros universos que veio pra cá. E a forma correta dele seria uma luz, que no caso seriam as 3 luzes da morte, que são representadas no filme, e conta a história de um clube de meninos, e tem uma menina no meio também, só que é o clube dos otários no geral. E eles são perseguidos por essa entidade que se alimenta do medo das pessoas, e foi uma saga criada lá em 1977 que conta a história da cidade de Derry, que é onde desaparecem muitas pessoas, a maioria são crianças. Tanto que fala uma parte no filme que os adultos é uma coisa, que as crianças são muito pior. E conta a história de um clube dos otários, que no começo do filme é uma criança chamada Bill e seu irmão George, que o Bill finge estar doente para não brincar com seu irmão George, e a saga se desenrola por isso, porque é o sentimento de amargura, sabe, dele. É o sentimento de amargura dele e de tristeza também, por ele não poder ter protegido o irmão dele por causa de uma mentira que ele contou. E esse arrependimento faz ele correr atrás e não acreditar que o irmão dele estava morto, traz a sensação de medo, a sensação de insegurança, e tem umas par de coisas. O filme se começa nas férias de verão. Perdão. O filme se começa nas férias de verão, que 3 adolescentes, um grupo de adolescentes, tirando o Clube dos Otários, outro grupo de adolescentes, viram a atormentar esse grupo dos otários. Eles falam que as férias vai ser quente, que eles estavam pegando leve por causa do falecimento do George, que é o irmão do Bill. E esse filme se desenrola muito assim, com altos e baixos, muitas cenas de bullying, preconceitos e, entre aspas, preconceitos com esse tipo de pessoa, com pessoas mais gordas, com pessoas mais magras. Joga muito também no psicológico da pessoa, porque é um filme que mexe muito com o psicológico, usa o psicológico para abalar as pessoas, sabe? É um filme que eu recomendaria assistir a saga. O livro em si, ele conta a história mais completa, mas as sagas dão uma resumida muito boa. Até agora, se eu não me engano, é uma saga de 2 filmes, não, de 3 filmes. E o terceiro filme, ele conta uma história muito diferente, porque o palhaço, após ser derrotado por esse clube dos otários, ele volta, só que dessa vez ele volta mais forte e sem medo de atacar, porque lembra que eu citei que ele atacava só crianças, né? Uhum. Agora, nesse terceiro filme, ele já começa atacando um adulto de verdade. O nome dele é Pennywise, né? Sim, o nome dele é Pennywise, só que também é conhecido como It a Coisa, por eu falei ele assumir a forma de um palhaço, mas não ser uma criatura, ser um formato de luz, sabe? É, que ele seria o palhaço porque muitas pessoas, muitas crianças tinham medo de palhaço, por isso que ele se alimenta do medo, né? Ele se alimenta. Uma resumida bem por cima assim, de alguns artigos, é da hora mesmo. E é uma história que foi contada, aconteceu veridicamente, vocês pesquisarem, vocês conseguem ver, uma história que aconteceu realmente, isso na vida real. Familiar? Nossa. Aconteceu isso na vida real, era um palhaço que aparentava ser bonzinho, há muitos anos isso já, e se eu não me engano foram encontrados o corpo de 30 ou 57 pessoas. Quando ele foi condenado, tudo, ele olhou e na sentença de morte dele, desculpa o palavreado, nas últimas palavras ele falou: beijem minha bunda, vocês nunca encontrarão o resto. Nossa, quer dizer, não, falaram que era mais de 100 pessoas que ele matou, só que só acharam um corpo de 30 ou 50, se eu não me engano. Os que sobreviveram de resto, sobreviveram entre aspas, só o corpo. Sim. Foi o que sobrou, o resto falaram que ele descartou no rio, mas ninguém conseguiu achar nada que prove isso, sabe? Sim.
É uma saga de filmes muito boa que eu realmente recomendo assistir, principalmente quem gosta. Tem algumas cenas que realmente dão um leve medo nas pessoas, algumas cenas de susto, como eu posso dizer, mexe bastante com o psicológico da pessoa, se ela tem fobia de palhaços, se ela tem fobia de lugares escuros, de... Que, tipo, sim, tem umas par de coisas, umas par de fobia envolvida para atacar o medo das crianças, sabe? Mas é uma história muito boa, um desenrolar muito bom, que quando eles são adultos no terceiro filme, eu acho que perde um pouquinho a qualidade por eles serem adultos, não mexe mais com o psicológico, que tipo, quando no segundo filme, e no primeiro também, eles eram crianças, então abalava o psicológico da criançada. Porque eles se alimentavam muito mais mesmo, porque era mais fácil, né, de enganar eles. Aí, nesse terceiro filme, por eles terem crescido, eu senti que não teve o mesmo desenrolar, sabe? Foi um filme mais chato, mais cansativo. Porque, tipo, se eles não continuarem sendo crianças, não tem graça. Porque o filme em si era para ser baseado em crianças e era para assustar as crianças, sabe? Aí um filme com muito adulto não chama tanta atenção de criança, porque também não faz tanto sentido. E falar pra você que o palhaço no terceiro filme foi muito nerfado. Acontece. Teve um final muito paia que eu não esperava que tivesse. Acontece. E eu acho que é isso, mano. É o desenrolar de um palhaço que ele sempre volta de 27 em 27 anos pra se alimentar e depois volta a dormir. Tanto que no final do segundo filme tem uma frase muito profunda que fala vamos flutuar. Tanto que no final do segundo filme eles aparecem lá, chegam. Na hora que eles vão derrotar o palhaço, no fundo tem vários corpos de pessoas flutuando, sabe? É isso que ele queria dizer com vamos flutuar. Que as três luzes da morte, ele vai lá, mata e as pessoas flutuam. E você consegue ver que isso acontece há muito, muito, muito tempo, porque são corpos de muitas pessoas, muitas, muitas, a cada 27 anos. E você percebe que ele tem um poder de mexer no psicológico das pessoas. Porque se você for ver os filmes, os pais nunca estão nem aí pra nada. Eles continuam deixando sair, mesmo tendo muitos papéis de desaparecido. Eles continuam deixando sair, eles continuam deixando fazer o de sempre, sabe? E sim, isso leva a saber que o palhaço não é só uma coisa física. Porque se ele consegue mexer no psicológico das pessoas que estão na cidade... Também para os pais que não era nada, tipo assim, conseguiriam fazer essa analogia. Sim, porque no filme em si ele não demonstra nada, mas você consegue ver que os pais não estão muito despreocupados com ele, sabe? É tipo como se os pais não ligassem. Imagina. Acaba pegando mesmo, porque ele acaba atacando literalmente, além do psicológico, ele ganha um poder maior, né? Quando a pessoa tem mais medo ainda. Ele atacava muito no psicológico, que foi essa questão que você falou. Ele também tinha um poder, podemos dizer que sobrenatural, porque ele assumia várias formas e poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Que, tipo, não mostrava isso literalmente no filme, mas você conseguia ver. Que ele sempre fazia uma aparição com o balão vermelho, que é o significado do palhaço é o balão. Vermelho, por ser sangue, significava morte, etc. E ele sempre aparecia com isso. E é um filme que, como eu posso dizer, chama muita, muita atenção. É um filme que muita gente tem medo, só que eu não falo medo entre aspas, porque é um filme que não mostra nada verídico. É só casos baseados em fatos reais. Alguns casos, porque não são todos. Só que se você for estudar a história do Pennywise e do It a Coisa, é um negócio muito complexo, que foge para várias mitologias, do universo. Aliás, no terceiro filme ele, entre aspas, morre, só que, tipo, se você for estudar a história dele, ele fala que ele é um ser imortal. Ele vai voltar depois de 27 anos, né? Sim, por mais que no último filme eles tenham esmagado o coração dele e tudo. Contam que na mitologia deles há uma tartaruga gigante que protege um universo. E ela é a irmã dele. Ela é o receptáculo da vida e ele o da morte. E aí ele conseguiu de alguma forma vazar e cair na Terra. Tanto que no terceiro filme, se você for analisar, na hora que eles pegam uma lança improvisado, um pedaço de grade com uma ponta, sabe? Fica verde e eles falam que foi o irmão do Pennywise que ajudou eles com essa força para eles conseguirem matar. É uma história muito boa, porque demora para eles entender que eles não podem ter medo do palhaço. Pra deixar ele mais fraco. Sim. Porque na maioria das cenas que você for ver, e tipo, eu acho que todo filme de terror é assim, que é muito lógico de você vencer o vilão, só que ele não dá para perceber.
Porque, tipo, todas as cenas que você for reparar, ele, entre aspas, nunca machuca alguém porque ele só quer devorar, ele só quer sentir o medo da pessoa. Sim, ele quer se alimentar. Sim, ele não quer devorar a carne de uma pessoa sem graça e só escutar ela gritando. Ele literalmente sentiu o aroma do medo da pessoa. Ele quer que seja o mais profundo possível para ele conseguir mais alimentação. Só que daí uma pergunta que fica no ar é por que de 27 em 27 anos? Se ele é uma criatura que não tem vida, entre aspas, ele volta de 27 em 27 e se atrapalharem o ciclo de alimentação dele, será que ele consegue voltar antes? No terceiro filme, cortaram o ciclo de alimentação dele no meio. Será que teria chance de ter mais um filme? Que ele voltando mais antes ainda. Que ele voltasse antes. Ou se caso os filhos deles também, né? Tipo, Seria ele meio que cresceu, interessante. teve toda uma vida e meio que só vira meio que só uma história. Bom, deixei de surpresa aí, aqui já depois era nos bastidores. Aí é outra coisa que a gente vai discutir nos bastidores. Mas real mesmo, irmão, eu acho que é um filme muito bom, eu recomendaria assistir. Não recomendaria muito a crianças, porque... Hã? O livro. Valeu. Ai, tem que falar do livro, perdão, gente. Acontece, tá tranquilo, só. É uma saga que eu recomendaria muito ver, não só o filme como o livro. O livro tem na sala da biblioteca, é que a gente não tá tendo aqui agora para apresentar para vocês, mas tem Ele na é sala. muito requisitado. Sim, porque é um livro extremamente bom. Se você for ver os filmes também, se vocês forem ver os filmes no geral, é um filme muito bom, com atores muito bons, com uma dublagem em português excelente, que eu acho que não tá tendo mais na Netflix. Muito bom, né? Sim, os produtores, tudo é muito bom, eu acho que não tá tendo na Netflix, mas em outras plataformas, sim. Como que eu posso dizer pra vocês, rapaziada? Dá uma resumida em tudo isso que eu falei. É uma forma de vida que leva... É uma... Porra, corta essa parte. Perdão. Bom, rapaziada, como é que eu posso resumir isso pra vocês, tudo que eu acabei de falar? Ele é uma alma, entre aspas, porque a gente não pode contar ele como uma forma de vida, nem como não uma forma de vida, porque ele tá lá fisicamente, a gente consegue ferir. Tanto que no filme eles machucam o Pennywise fisicamente mais de uma vez. É um ser mitológico, não importa como. Sim, um ser celestial que de alguma forma conseguiu sair da onde ele estava e cair na Terra. A gente não sabe se tem forma de reprodução. A gente não pode contar ele como o Guilherme disse, a gente pode contar ele como um ser celestial que assume a forma de um palhaço. Ninguém sabe se tem forma de reprodução ou algo do tipo. A gente espera que tenha uma continuação do filme, porque é realmente uma saga muito boa. O terceiro filme não ficou tão bom na questão, porque teve os adultos, teve... Essa questão deles serem adultos já atrapalha total o filme, porque não faz muito sentido um filme que seria para assustar crianças com adultos, sabe? Não tem muita criança no filme, é bem mais adulto. Se eu não me engano, tem 1 a 2 ataques com criança só. A gente realmente espera que tenha uma continuação, porque é um filme excelente, muito, muito bom. Os atores, o elenco, a produção maravilhosa do filme. Eu acho que de 5 estrelas, eu dou 5 estrelas. Irmão, você pretende ou acredita que possa sair um segundo livro também? Eu acredito. Tanto como lançou o segundo filme, o terceiro, no caso. O livro seria o terceiro também, porque tem o de 1970, tá, perdão. que conta a história do primeiro palhaço, teve essa de agora. Como se fosse uma remasterização, de certa forma. Uma remasterização do filme. Com, podemos dizer que excelente qualidade, porque a de 1970 não tinha nada, a qualidade era muito mais ruim. Específico, Sim, mais os efeitos especiais. Abredentador. Isso. Os efeitos especiais eram todos horríveis, tudo horrível. A produção, entre aspas, a produção não sabia apresentar bem, que tipo tinha, sabe aquelas cenas de tristeza? Sim. Eles não apresentavam isso direito, nem nada do tipo. E nesse filme de 2021 eles deram uma elevada grande, e nesse último também deu. Só que eu realmente não esperava que seria com adultos, porque é um filme baseado para puxar as crianças, sim. E essa atormentação dos adultos não agradou muitas pessoas, realmente. Porque no final do segundo filme, eles fazem um pacto, cortam as mãos e apertam, falando que quando o palhaço voltar, eles vão estar lá junto. Só que daí você espera que eles vão estar criança, que ele volte antes, porque ele também não tinha terminado o ciclo de alimentação. Então você espera que ele volte antes dos 27 anos, para eles continuarem crianças, sabe? Para ter toda aquela saga, toda aquela história de novo, né? toda aquela história.
Porque no terceiro filme, eles voltam pra Derry. Só que todos já tinham perdido a memória. Aí depois, a saga em si foi baseada neles recuperando a memória deles. Não foi muito puxado pro terror, sabe? Sim. Então, Já mais específico assim. isso, senti que deu uma cagada, porque contou mais a história dos personagens, sendo que era só puxar, tá ligado? Você recomenda o livro? Recomendo demais o filme, a saga, o livro, tudo. Sim. É uma trilogia muito perfeita. Trilogia muito boa. Então, esse é o nosso podcast. Valeu, irmão. É nóis, pai. Valeu. Até mais. Valeu. Falou.